Graças a Deus. O tema que eu vou falar para você nesse momento, antes de nós orarmos, é esse aqui, ó. O despertar para uma vida de oração. Você pode repetir isso? Diga, o despertar para uma vida de oração. O texto que eu vou tomar como base é o livro de Marcos, capítulo 1, versículo de número 35. E diz assim, ó. E tendo-se levantado alta madrugada, está falando de Jesus, o que ele fez? Saiu e foi para um lugar deserto. E ali o que ele fez? Ele orava. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Que essa palavra abençoe os nossos corações antes de nós clamarmos ao Pai nessa noite. Vamos pedir que o Senhor fale contigo e comigo e com os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Pai de amor e bendito, há um recado da parte do Senhor para a tua igreja, para a tua noiva, e eu gostaria de passar para eles agora, antes de nós clamarmos a Ti, para que fique gravado no coração deles, como aquela gravação que o Senhor fez naquelas tábuas no Sinai. Grava agora no coração dos teus filhos a verdade desta tua palavra, para que nunca mais ela saia dos nossos corações. E que a gente possa tomar uma postura e uma decisão a partir desta palavra para o resto de nossas vidas. E que essa palavra venha a ser canal da bênção, não só para aqueles que estão aqui nessa noite, mas principalmente para aqueles, Pai, que estão longe, que não tiveram acesso físico a este culto, mas estão nos acompanhando pela internet. Que essa palavra venha produzir a 30, 60 e, creio eu, a 100 por um dessa semente, no nome santo e no nome poderoso de Jesus. E a igreja que toma posse desta verdade, diga amém, e amém, e amém. Meus amados irmãos, minha igreja querida, povo amado, escolhido de Deus. Acabei de ler agora um trecho da palavra das Escrituras. E acabamos de ver aqui no texto base o segredo de como Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus, como ele viveu nessa terra como mais que vencedor. O que Jesus tinha de especial na sua vida? Várias coisas, uma delas te revelei agora. Jesus era uma pessoa que acordava bem cedo e orava a Deus. Você pode repetir isso? Diga, Jesus acordava, madrugava e orava a Deus. Jesus não era um crente daquela frase célebre, não estou dizendo que essa frase é errada não, mas aquelas frases que você já deve ter ouvido alguém falar assim, você ora por mim? Você ora por mim? Jesus não era um crente dessa frase. Apesar de não ser uma frase errada, mas Jesus ele antecipava as decisões e as situações do seu dia a dia com oração. A base para que eu quero falar com você nesta noite é essa aqui. Eu queria muito mesmo. O desejo do meu coração era que você não ouvisse essa palavra e ela corresse e fosse embora. Eu queria que ela estacionasse no teu coração a partir de agora. Que você entendesse que há um despertar para uma vida de oração em cada um de nós. Jesus, ele acordava bem cedo e ele antecipava aquilo que Deus, o Pai, queria para ele e para o seu dia a dia. Jesus não era pego de surpresa, ele já sabia o que ia acontecer ao meio-dia, ao cair da tarde, porque na madrugada ele já tinha conversado com o Pai, e o Pai certamente disse que não faria nada sem nos avisar, já tinha falado com ele algumas coisas, algumas nuances, que iria acontecer ao longo daquele dia, e que Deus o revelava naquela madrugada. Você sabe, vir aos cultos de oração, como nós estamos aqui hoje, fazemos sempre, é parte fundamental para cumprir o chamado da comunhão de cada um de nós com a igreja e com Jesus. É fundamental, sim. Eu creio nisso. Aliás, Mateus diz isso, né? Jesus disse isso em Mateus, no capítulo 18. É um texto muito conhecido que diz assim, do versículo 18 a 20. Em verdade eu vos digo, que tudo que ligardes na terra, está falando de cada um de nós unidos. Ele diz, tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra,
terá sido desligado aonde? Nos céus. Então a gente tem um poder, a gente tem uma chave de ligar e de desligar. Você tem que levar isso a sério. O crente, ele tem uma chave que liga e desliga coisas no mundo espiritual. Diz o 19 que Jesus, replicando mais uma vez, ele diz: em verdade também vos digo que se dois, olhem, se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura o quê? Pedirem. A Bíblia diz o quê, irmãos? Se lhe há concedida por meu Pai que estás nos céus. Quantas pessoas em concordância? Quantas? Nossa, 2 pessoas em concordância. Temos muito mais que 2 aqui. E ele vai dizer no 20 assim, ó: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, mas o segredo é como Jesus fazia, reunido, mas consciente do que ele estava fazendo, é em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Se a gente está em nome de Jesus, você pode ter certeza que Jesus está aqui no nosso meio. Recebe isso? Então, vir ao culto é fundamental, sim. É parte fundamental de nós estarmos orando. Eu sei que há pessoas que não dão a mínima para esse culto. Eu, esse ano, já tomei uma decisão, você sabe disso, uma posição. Eu não vou ficar. Hoje eu estava orando e Deus me deu uma palavra aqui, ó, no capítulo 6 de Zacarias, muito interessante. Eu não vou comentar contigo agora não, porque não está aqui no nosso esboço, mas uma palavra muito interessante, que é a tônica que Jesus dizia. Jesus falou assim: você não precisa fazer força. Os filhos ouvem, seguem. Quem é filho, você não precisa falar nada. Aliás, não precisa nem de voz. O filho, ele é movido pelo vento do Espírito. Amém, irmãos? Você fala assim: eu estou sentindo algo de Deus de fazer isso. É o Espírito de Deus que vai nos guiando. E quando nós estamos aqui nesse culto, e graças a Deus que você criou esse bom hábito de estar toda terça-feira orando conosco, isso é fundamental para a tua vida de comunhão com Deus e com a igreja. Em Atos capítulo 1, diz no versículo 13 e 14, quando ali entraram, eles entraram no cenáculo, onde se reunia, olha só quem estava, hein? Olha a galera que estava reunida no cenáculo, hein? Pedro, quem mais? João, Tiago, as colunas, André, quem mais? Filipe sobrenatural, Tomé, Bartolomeu, quem mais? Mateus, olha, Tiago, o filho do Alfeu, Simão, o Zelote, e o filho de Tiago, o Judas, que não era o Iscariote. E todos esses, a Bíblia diz, a Bíblia diz que eles faziam o que, irmãos? Perseveravam unânimes. Lembram-se? Se 2 dentre vós, unanimidade, o que pedir, Deus responde. E a Bíblia diz que todos eles perseveravam unânimes na oração. E havia mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus também. A família de Jesus estava reunida com ele e com os cabeças, as colunas do primeiro século da igreja. Então, orarmos juntos é parte fundamental para se cumprir o chamado de comunhão. Mas existe um princípio aplicado, irmãos, e ensinado por Jesus, que eu acabei de ler agora, em Marcos 1,35, que é acordar bem cedo, tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto. Interessante essa passagem, lugar deserto, e ali ele orava. Veja a questão de você acordar bem cedo e você está em solitude. Só você e Deus. E a Bíblia diz que ali ele se antecipava aos fatos em oração. Nós precisamos disso. Eu vou te dizer algo forte aqui agora. Muita coisa está acontecendo na tua vida e você não está sabendo, porque você não está sintonizado logo cedo no documentário, na reportagem do céu. A gente vai lá para o G1, vai lá para o RJ, SP, sei lá onde você está aí no Brasil. Mas a gente não vai para o lugar que deveria estar, que é o lugar da nossa oração, só nós e Deus. A Bíblia diz que Jesus não fazia estardalhaço, ele ia para um lugar deserto. Ele queria ouvir Deus falar sem perturbação. Você sabe que naquela época já era agitado, imagina hoje, telefone tocando, cachorro latindo.
moto passando, correndo, acelerando, buzinando, é um negócio fora do normal. Se você não separar um lugar e um momento, para orar ao Senhor, para adorar a Deus, você vai ficar pelo meio do caminho. Pastor, eu vou deixar de ser salvo? Não estou dizendo que você vai deixar de ser salvo. Eu estou dizendo que você não vai ser antecipado de coisas na tua vida e você vai ser pego muito rápido de surpresa. Coisas que não deveriam acontecer, mas vai acontecer. Então nós temos que ter coragem. Diga, coragem. Coragem para quê, pastor? Para começar o dia orando. Pastor, mas o telefone já cedo... Amado, coragem. A gente dá muita vazão àquilo que não é eterno. O aparelho celular é uma bênção na nossa vida? É uma bênção. Não vou dizer que não seja. A nossa vida é uma bênção. Mas ele não pode ser a primazia. Ele não pode ser a primazia. Pastor, e por que nós devemos começar de madrugada? Isso é importante entender. Por que bem cedo? Eu escrevi aqui, para que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos não nos dominem. Os teus pensamentos, os teus sentimentos do dia a dia não te dominem. Para você dar a primazia real a Deus. Você vai falar assim, a primeira coisa que eu penso, minha primazia é do Senhor. Eu já acordo e já vou buscá-lo. Eu te pergunto, quanto tempo você tem gasto com Deus? Uma pergunta assim, bem para a nossa época. Quanto tempo você tem gasto com Deus? Nós temos 24 horas. Todos nós aqui temos 24 horas. Ninguém aqui tem 23, ninguém tem 25. Todos nós temos 24 horas. O que temos feito com as nossas 24 horas? Pastor, eu tenho trabalhado dia e noite. Está errado. Está errado. Eu sou avesso. Alguns irmãos do nosso ministério, eles estão trabalhando de domingo a domingo. Eu estou falando para eles, você está fora da Bíblia. Você não vai prosperar assim. A Bíblia diz que tem que trabalhar 6 dias, o 7 você tem que descansar. O descansar não é você esticar uma rede e ficar deitado o dia todo, não. O descansar na Bíblia é o catapausos, é você saber que aquele dia pertence a Deus. É uma semeadura, agora é uma colheita. Eu semeei 6 dias, o 7º dia eu tenho que obrigatoriamente descansar. Você sabe por que muitas pessoas elas não prosperam? Que elas acreditam que a prosperidade é fruto de muito trabalhar. Não é muito trabalhar, é trabalhar certo, é trabalhar para Deus. É o que diz Paulo, trabalhe para Deus. Quando você trabalha para Deus, independente da tua área, de qual função, de qual o teu serviço, de tua profissão, quando você trabalha para Deus, Paulo chega a dizer, até para comer eu como para Deus. Até quando sento à mesa é sentar com Deus. Então muitas pessoas se agitam demais no dia a dia. E esse agito está acabando com os teus sentimentos, está mexendo nos teus pensamentos, estão fazendo destroços nas tuas emoções, está mexendo no teu organismo, na tua parte física, estrutural, humana, vindo da parte emocional da tua alma. Quanto tempo você tem gasto com Deus, eu te pergunto. Olha o que diz Mateus 6,31, você conhece aqui, só vou reler. Você conhece. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Você sabe que são pulsões vitais, né? Comer e beber são pulsões vitais. A vida está intrínseca no comer e beber. Com que nos vestiremos? 32. Porque os gentios, quando ele fala gentios, ele estava falando para judeus, ele estava falando então os que não professavam a fé em Cristo. Ele está falando aqueles que não professam a fé em Cristo, que procuram essas coisas, que ficam agitados com o dia a dia. Dia, céu, como é que vai acontecer hoje? O que eu vou comer? O que eu vou beber? Como é que vai ser meu dia? Sua preocupação é buscar a Deus. Como diz a canção do J. Camargo, né? É teu somente, é meu somente o teu trabalho. E o meu trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. O vosso Pai Celeste, é Ele que sabe o que vocês necessitam. Deus é que sabe o que a gente necessita. Há um erro aqui, às vezes a gente pensa que está sabendo demais do que o Espírito Santo. Senhor, tu não sabe o que eu estou precisando. Eu não sei, só eu que sei. Eu sei que você está precisando parar um pouco mais e me buscar a face. Acelerar o processo, aquecer a fogueira dos céus, o fogo que tem que arder continuamente sobre o altar, o fogo tem se apagado. Amados, eu vou falar aqui com a tristeza, chegou até a arrepiar agora. Pessoas que passam uma semana, vem domingo aqui na igreja, fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí domingo volta para... Amados, isso não é fogueira.
Isso é um papel que se taca força, aqueles balãozinhos japoneses que sobe e cai ali. A intensidade tem que ser maior, cada dia mais, mais, buscar ao Senhor mais agora, amanhã mais do que hoje. E depois mais do que amanhã, que foi mais do que hoje. A gente só sente isso, irmãos. Infelizmente eu vou te dizer esse dado, essa estatística, porque eu posso te dizer isso, sou um pastor. As pessoas só sentem essa falta na hora que, vou dizer aqui um termo bem carioca, na hora que o couro come. Enquanto o couro não come, irmãos, pode ficar despreocupado que ninguém busca a Deus, ninguém está nada para nada. Mas na hora que o calo aperta, e eu sei disso porque a primeira pessoa que recebe o impacto sou eu. Primeiro WhatsApp que a pessoa passa para mim. E alguns eu falo, mas você está passando por isso porque quer. Porque eu já te contei, já preguei, já te falei, já te admoestei, já te exortei. Mas não se dão tontas. E eu lamento, e eu sofro muito com essas pessoas, porque eu sei que cada dia, basta o dia o seu próprio mal, e o mal vai aumentando. O mal vai aumentando. Você viu a brincadeira nova que se faz agora no colégio? Bota para os garotos para pular, os garotos pulam e dão uma banda no garoto. Já morreram 2 assim, bateu com a cabeça, fratura aqui, ó, no tronco aqui, ó. Brincadeira, desculpa o termo, você que está na internet, mas é uma brincadeira de idiota. Escola, 3 meninos, não pula, o menino pula do meio e pula, o cara dá uma banda. Você não tem equilíbrio, você vai direto com a cabeça no chão. Fratura. No crânio aqui. Já 2 morreram. É o mundo. É o mundo. É sempre uma coisa nova. Antigamente a brincadeira, ano passado, a brincadeira era ficar respirando desodorante. Estudo em escolas particulares. Estou falando de escola pública não, escolas particulares. As nossas brincadeiras de criança, a mais pesada, sabe o que era? Sentar e tomar um tapa. Lembra disso? Não pediu licença, agora não é mais assim. Eu conversava com uma pessoa que disse que ela perdeu a virgindade dela, a menina, perdeu dentro de um banheiro de escola. E não foi com homem, foi com meninas. Introduziram nela uns objetos lá. Pastor e crente. Falei, que loucura. Todo mundo na sala fazia. Amados, olha as coisas que a gente vê no dia a dia. Ou será que eu vivo no mundo paralelo teu? Eu vivo no mundo distante? Eu vivo no mundo da lua? Você vive no meu mesmo mundo que eu vivo? Então você está nesse mesmo patamar aí. Eu estou lhe chamando a atenção para que você, a partir de hoje, amanhã cedo, acorde mais cedo, busque ao Senhor, clame e chore na presença dEle. Ele diz no 33, tem o 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, o reino de Deus, a sua justiça, a justiça dele. Pastor, e as outras coisas, o comer, o beber, o vestir, vos serão acrescentados. Você tem que confiar nisso. Você está andando muito agitado, você está ficando enfermo por causa disso. E ele termina dizendo 34, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã. O dia de amanhã não chegou, irmãos. O dia de amanhã ele tem os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Há um mal iminente para aquele dia. Você não sabe. Pastor, e como é que eu vou saber? Como é que você vai saber? Buscando ao Senhor. Como Jesus fazia alta madrugada, ele ia orar com solitude diante do Senhor. Deuteronômio 28 diz assim, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. O exaltar não está na mão do homem, o exaltar está na mão de Deus. É Ele que exalta, é Ele que abate. Não deu exclusividade a ninguém, Ele só exalta aqueles que guardam os seus mandamentos. Diz o 12, o Senhor te abrirá o bom tesouro do céu se você fizer isso. O bom tesouro é o céu. O céu é o nosso bom tesouro, para dar chuva à sua terra no tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Olha o que você vai ler aqui. Você pode ler o que está depois do ponto e vírgula. Emprestarás muitas, porém tu... Eu li isso aqui para um irmão, em novembro do ano passado aqui na igreja. Ele ficou chateado, sumiu da igreja. Eu falei, foi embora por quê, irmão? O BMG é mais forte que eu? É a Bíblia quem diz isso. Não sou eu que falei. Não sou eu que falei.
É a Bíblia que está falando. Pastor, por que eu tenho tomado emprestado? Porque você não entendeu o versículo 1. Olha o que diz o 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não embaixo. Se obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje Ele não pede, Ele não solicita, Ele ordena para que você guarde, para que você cumpra. E Ele diz no 14, não te desviará de todas as palavras, de todas que eu te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a direita. O que mais eu vejo é crente cambaleante. Quando Paulo falava à igreja dos Tessalonicenses, dos bêbados, eu entendo isso aí. Ninguém entende. Por que Paulo está falando para crente bêbado? Né? Da noite, os bêbados. Nós não somos bêbados. É porque crente cambaleia para a esquerda, para a direita. Não cambaleia. Seguindo outros deuses para servir. Há um detalhe da oração. Eu vou te dizer o detalhe da oração que muitos não compreendem. Você precisa compreender. Amém? Diga assim, eu vou compreender, pastor. Diz. Não, vai, fala aí, eu vou compreender. Olha que eu nem te disse ainda, é fé mesmo, olha lá. Hebreus 10, 35, 36. Não abandoneis a vossa confiança. O que gera galardão é a confiança. O que gera galardão é confiança. Eu confio em Deus. Ponto. Eu confio em Deus. E ele diz no 36, com efeito. Não é sem efeito, é com efeito. Diga, com efeito. Tendes necessidade de perseverança. A oração, ela anda junto com a perseverança. Para que, havendo feito a vontade, olha que a vontade de Deus não está longe da promessa, ela tem que andar junto da vontade de Deus. Existe um negócio entre nós, olha para mim que eu vou te falar aqui. É uma coisa que acontece com todo ser humano por causa da bondade de Deus em nós. A gente quer fazer o bem para as pessoas e esquece que as pessoas elas estão colhendo aquilo que elas andam semeando. Só essa semana, se eu não tenho discernimento de Deus, eu gastava todos os recursos dessa igreja com pessoas que querem colher onde não semearam. Nós abençoamos pessoas sérias, como abençoamos o nosso missionário lá em Angola, o pastor Daniel. Ele mandou o áudio, está ali, lá de Malawi, agradecendo a ajuda. Mas você não sabe quantas pessoas acham que a gente é Silvio Santos. Eu não sou Silvio Santos. Eu estou aqui para suprir necessidade dos santos, não estou aqui para cobertar semeaduras falhas. Há pessoas que não estão nem aí para Deus, mas na hora que der a primeira zebra, você pode ter certeza, elas vão chegar para você e falar, me ajuda em oração, mas elas não querem acordar cedo para orar, elas não têm compromisso na madrugada de oração. Meu telefone, apesar de um monte de verdinho que aparece quando eu acordo de manhã, existe vários verdinhos bacanas, pessoas falando assim, estou orando, pastor. Que bom. Muita gente manda para mim dizendo que estão orando nas madrugadas. Eu falo, não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Eu não acredito vitória sem perseverança. Me desculpa, mas eu não acredito em conquista sem perseverança. Há muita gente que achou que era mágica a palavra de conquista. Tem gente que não chegou em 2020, ainda está em 2018. Não, pastor, 2018, 2017, 2050, 1950, 1945. Existem milagres instantâneos, milagres imediatos. A gente já viu vários aqui. A irmã colocou, domingo passado, aí alguns, a pessoa estava no culto, aconteceu isso, acontece, mas isso é um outro assunto. A norma, a regra bíblica é perseverança. Por quê, pastor? Assim como disse o pastor Guilherme domingo à noite, a pressão gera poder. A perseverança é que te faz crescer diante do Senhor. Lamento, mas existem milhares de crentes sem experiências com Deus. São vazios. Eles têm apenas um cartão de membro. Se tiver uma prova para saber se realmente eles creem em Deus, se tivesse essa prova, um detector de prova para saber se creem em Deus, não creem em nada. Eles só têm uma carteira de membro. Mas a Bíblia diz que tem uma perseverança. E essa perseverança é que faz com que você, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. E por que devemos buscar o Senhor em oração cedo, pastor? Já lhe falei. Para que os nossos pensamentos e sentimentos não nos dominem. Para darmos primazia a Deus. E porque Deus também começa antes, irmãos,
de nós acordarmos o cuidado dele conosco. Se Deus fez primeiro, quem sou eu para não seguir os seus conselhos? Deus que começa primeiro, não é você que acorda ele não. Senhor, desculpa aí, só estava dormindo, eu vim te acordar bem cedinho. Nada, ele já está de pé há muito tempo. Aliás, o Salmo 121, versículo 3 e 4 diz: ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Imagina se Deus dormisse. Imagina se Deus se atrasasse. Imagina se Deus fosse igual a gente. É certo que ele não dorme o guarda de Israel. O guarda de Israel não dorme. O que ele faz? Ele nos guarda. O Salmo 127, versículo 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão, que você que trabalhou o dia todo, granjeaste penosamente. Por quê, pastor? Porque os seus amados dão enquanto dorme. Quando você está dormindo, ele está velando por você. Quando você acorda de madrugada, ele já está, desculpa aqui a metáfora, mas ele já está cansado de cuidar da gente. Cansado. Ele não dormiu. Igual mãe, quando o filho está com febrinha, né? Fica a noite toda, o filho se mexe, a mãe não fica assim. O Senhor é assim, ele fica cuidando de nós. Aí o Senhor, ele faz o quê? Então ele responde a nossa oração logo cedo. O Salmo 90, versículo 14, diz assim, sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Não espera até meio-dia não, não espera até o culto da noite não. Sacia de manhã para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Não busco só na terça-feira e volto no domingo. Eu busco todo dia, minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja. Como terra árida, exausta, sem água, meu corpo Te almeja e minha alma tem sede de Ti. Oséias 5,15, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam os culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, o que eles vão fazer de madrugada? Veja que até na época de Oséias era assim. Mas eu não quero que você só busque o Senhor quando estiver angustiado. Pastor, eu estou de boa, estou nem aí para Deus. Ih, agora o negócio pegou lá no trabalho, vão mandar embora. Pastor, estou aqui no culto, meu nome está aí no livro da oração. Né? Domingo o irmão perguntou assim, pastor, terça-feira tem um livro de oração aqui na igreja? Eu falei, tem. Ele é mesmo, eu posso escrever? Eu falei, não, porque o livro já vem escrito. Ele falou, eu estou falando sério. Eu falei, não, pô, eu estou falando da Bíblia. O único livro de oração que tem na nossa igreja é a Bíblia. Ele queria botar o nome no livro da oração. Ele não vem orar, mas ele quer que você ore por ele. A gente vai orar por ele por misericórdia. Mas com certeza, o Salmo 25,14 não será uma verdade na vida dele. É uma pena. Porque Deus quer revelar a nós, mas Ele só vai fazer isso com os íntimos. A intimidade do Senhor é só para quem, irmão? Para quem os que temem. Aí Ele vai dar a conhecer a aliança. Tem gente que acha que conhece tudo, conhece nada. Deus só dá de conhecer aos que têm temor e intimidade. É óbvio, né, irmão? É óbvio. Eu conheço todos vocês, mas intimidade só tem com a minha esposa. Isso não nasceu da noite para o dia. Agora, se a gente quer conhecer o Rei da Glória, o Eterno, o Infinito, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e que há de vir, aquele que governa todas as nações e todas as eras. Eu conhece nada. Ele só vai dar a conhecer aos que temem, o que tem intimidade com Ele. Você ser íntimo de Deus é bom. Por que, pastor, que é bom? Porque Ele vai falar com você coisas que ninguém sabe. Eu, sinceramente, gostaria que todos nós fôssemos íntimos de Deus. Eu queria uma igreja de intimidade, eu quero. Você faz parte dessa igreja que eu quero, que é a igreja de intimidade. Diga, eu recebo essa palavra. Não, diga com vontade, diga, eu recebo essa palavra. Porque muitas coisas que eu falo aqui nem precisariam ser ditas, Deus mesmo mostraria a vocês. Eu quero uma igreja de intimidade, eu quero uma igreja que eu possa, quando eu entrar aqui, saber, eu estou na Terra Santa. Terra Santa, Deus fala conosco. E termino dizendo, para aquelas pessoas que possam dizer assim, bispo, como é que eu vou ter uma vida de oração se eu tenho errado? Se eu não tenho andado nesse temor a Deus aí, como é que eu posso ter essa vida aí?
Ou você que está na internet, de repente está pensando assim, né? Pastor, o senhor não conhece a minha vida. Eu estive sábado num culto de ações de graças de um irmão aqui da igreja, e dentre os irmãos que estavam lá, tinha um diácono da Assembleia de Deus. E eu perguntei, vem cá, você é diácono da Assembleia de Deus? Ele disse, fui. Eu disse, foi por quê? Ele disse assim, porque eu me decepcionei com a igreja. Eu falei assim, porque você estava com os olhos postos no lugar errado. Porque aqueles que estão com os olhos postos em Jesus nunca se decepcionarão com Ele. Você não tem que se decepcionar com a igreja. Você é a própria igreja que decepciona. Ele disse assim para mim, valeu a pena só essa palavra de ter vindo aqui nessa festa. Valeu a pena ter vindo aqui nessa festa só para ouvir essa palavra. E olha a palavra que eu dei é dura, não foi? Eu falei, você é a própria decepção, você é a igreja então. Ele não se atentou que ele era a igreja. Ele achou que o próximo que decepcionava ele é que decepcionou. Eu falei, volta correndo para os braços do Senhor, assume teu ministério, porque a trombeta está tocando. Amém, amados? Pastor, mas o senhor não respondeu. Como é que eu vou ter uma vida assim se eu não tenho andado conformidade? Estou me desviando para lá e para cá, para lá e para cá. Lembro-me sempre do Provérbios 28, versículo 13. Leia. O que encobre suas transgressões jamais prosperará. Mas ele diz que aquele que confessa e larga e abandona e deixa, alcançará o que, irmãos? Por quê, pastor? Porque lá no começo da pregação eu disse que nós não oramos no nosso nome. Nós oramos no nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus. E fraco ou forte não importa. Se você está diante de Jesus e do seu nome, você já é automaticamente forte. Amém? Aprendemos? Podemos começar essa madrugada juntos? Pastor, está tão frio. No frio que é bom. Não sua. Abra a tua Bíblia. Começa a lê-la de joelhos. Começa a glorificar ao Senhor. Começa a cantar louvores. E o Espírito de Deus, Ele invadirá o teu quarto de oração. E você vai chegar a um tempo que você não vai querer outra coisa. Se você não tomar cuidado, vai perder a hora do trabalho. Amém, igreja? Podemos começar agora orando? Podemos começar agora orando? Os desanimados, podemos, desanimados? Tem alguém desanimado aqui? Não. Os animados aqui, podemos? Então vamos orar agora. Assim seja, assim disse o Senhor.